Boa tarde, senhores. Estou aqui hoje para falar de um livro, obviamente, não estou no cenário. Acabei de gravar um comentário sobre um livro bem interessante e que se relaciona com segurança pública. E agora eu vou falar de um outro livro que é bem interessante, mas não tem um relacionamento com a segurança pública. Esse livro aqui, Portões de Fogo, do Stephen Pressfield, que Portões de Fogo, na verdade, esse nome deriva de Termópilas, que é um balneário naquela região, e em grego aquilo quer dizer portões quentes. Então ele adaptou esse nome, eu não sei o nome em inglês, aqui não tem, não sei se é o mesmo nome, mas deve ser Hot Gates, alguma coisa assim, enfim, que seria um nome parecido, pode ter uma variação artística aí. Esse livro conta o quê? A história tão benevolente com a sociedade espartana, de uma certa forma. Eram guerreiros, eram caras muito brabos e uma sociedade muito exigente, mas de qualquer forma hoje em dia tem, eu acho que, uma vanglorização comercial e coaching, falando de Esparta e o que quer que você possa imaginar. A verdade é que me parece que lá o serviço militar começava muito cedo. O menino ele tinha uma aprovação, que eu esqueci agora o nome, pouco antes do serviço militar, que, salvo engano, era aos 7 ou 9 anos de idade, ele já começava a ser testado. Então ele tinha que aprender a sobreviver de pequenos furtos e outras coisas mais. A vida lá, obviamente, não era simples, uma vida bem complicada. E eu acho que o sujeito só ganhava direito de dormir com a própria mulher, né, em casa, passar a noite toda em casa, normalmente após os 35 anos de idade. Enfim, então não era simples não, mas também o Thiago Braga fala muito disso, não era o que o pessoal costuma colocar por aí. De qualquer forma, eles viviam meio militarizado, até devido à quantidade de escravos que eles prendiam nessas campanhas militares, independente se fossem de outras cidades gregas ou não. As próprias guerras ali do Peloponeso faziam mais baixas entre os gregos do que essas campanhas militares, ainda que fossem contra os persas. Então veja só que interessante, né? Por mais que hoje em dia tentemos passar uma visão do início da civilização grega como sendo da civilização ocidental, que teve esse pilar, obviamente, a filosofia grega, a parte jurídica romana e a parte religiosa judaica, apesar da gente tentar passar todo esse ideal, de uma forma geral é o que é vendido, né? A gente sabe o seguinte: os gregos eram uma pica e guerreavam entre eles mesmos, tá? Então essa história, que seriam 300 homens que foram até o desfiladeiro de Termópilas, obviamente não foram só 300 homens, tinham 2.000 atenienses, tinha gente de tudo quanto é lugar, mas eles foram lá para barrar o exército de Xerxes. E essa história, mais uma vez eu falo, Portões de Fogo, Stephen Pressfield. Eu não costumo gostar muito de livro de ficção, não. Mas esse é muito divertido, porque a história começa após a batalha, em que eles estão mexendo nos corpos e eles encontram um determinado corpo. Só que o cara estava vivo, não estava morto. Eles achando que estava morto, não estava, ele começa a respirar, eles tiram a armadura, aí notam que a armadura do sujeito é uma armadura, botar assim, mais frágil. A armadura mais frágil, e conseguem em determinado momento reanimar aquele sujeito. O sujeito começa a falar, eles falam, ei, espartano e tal, não sei o que. Ele fala assim, não, eu sou espartano. Ah não, mas você tá com os espartanos. Ele fala, eu sou escravo deles. Porra, como assim escravo? Teve a oportunidade de fugir, ainda assim resolveu ficar e lutar até a morte. Que sociedade é essa que produz um escravo assim, já que os persas possuíam tantos escravos que jamais teriam essa capacidade de se entregar dessa forma. E aí o sujeito ainda, moribundo, Xerxes manda o melhor médico que existia no Império Persa, o médico pessoal dele, dá um jeito, faz esse sujeito permanecer vivo e eu quero interrogá-lo pessoalmente. E aí começa essa história
de você começar a ouvir a vida, a biografia desse escravo, né? Então, cara, o livro é muito interessante. É muito divertido. Eu vi muitas pessoas falando, eu vi muitos reviews desse livro, muitos comentários. E as pessoas falavam assim, pô, o livro só começa a ser emocionante em determinado momento da batalha. Cara, não concordo. Eu acho o livro emocionante. A batalha em si a gente já conhece, é divertida pra caramba. Momentos de heroísmo, momentos muito difíceis. Mas é uma história que a gente já conhece, contada de uma determinada forma. A outra parte da história a gente não conhece. O Pressfield, ele é um historiador, cara, ele tem muito renome, é muita coisa escrita. Ele é muito bom, né? E uma vez eu vi uma foto dele com a caminhonete, ele tinha uma SUV grande. E na mala da SUV estava lotada, era tipo uma SUV dessas grandes, lotada de livros. E ele falou assim, esses são os manuscritos. E isso aí foi o que não foi publicado. Então, para você ter ideia, quando a gente faz um livro que vende 1 milhão de exemplares, para a gente ter ideia o que é que você gasta em termos de material intelectual e horas de trabalho com as coisas que nem sequer chegaram a ser publicadas. Pô, eu achei isso fantástico. Eu falei, cara, Pô, o cara é uma sumidade, um sujeito humilde, demonstrou isso aí, porra, botou a foto pública. Aí eu mandei um recado para ele, eu falei, cara, por que você não pega isso, disponibiliza online na internet, sei lá, por um valor que podia ser R$1, gasta o mínimo na produção disso, porque vai ter que ter uma correção gramatical, alguma coisa, vê o mínimo que seja, e $1, né? $1. Ele falou, pô, é uma coisa a se pensar, não tinha pensado nisso. Enfim, eu não sei se vai fazer ou não, mas de qualquer forma, voltando à recomendação do livro, não costumo ler essas coisas de ficção, li. Foi até um amigo meu, um grande amigo que me deu de presente. Eu falei, putz, o cara vai me dar um livro que eu não vou gostar. Ele falou, cara, eu li um livro, achei que tivesse a ver contigo e leia. E outro dia eu estava vendo um amigo que também aí nesse breve trecho se relaciona talvez com a segurança pública. Um amigo que é delegado de polícia, ele estava comentando que, olha que interessante, ele em determinado momento estava sendo entrevistado e ele falou um trecho do livro. Ele falou, eu queria aqui citar o trecho de um determinado livro que eu acho que cabe na nossa experiência policial. Então, porra, ainda que não haja nada que a gente possa obter disso, de ensinamento policial, com certeza há algo que possa ser obtido num critério de diversão, num critério de motivação e certamente num critério profissional. Qualquer profissional pode obter um negócio de ver esse esforço do Pressfield, de ver uma narrativa tão bem construída, e é divertido, cara, muito mais divertido do que certamente qualquer série da Netflix, tá bom? Então espero que tenham gostado aí da cerveja aqui. Tem isso aqui também, que é um quadro que eu acho magnífico. Na nossa casa, nós rimos, nós compartilhamos, nós temos erros, nós amamos, nós sonhamos e nós rezamos. Um macete aí como é que se faz a pina colada. Tem um macete também do drink, obviamente esse ambiente aqui de lazer, e tem um crucifixo também. Munição, tá um troço velho, enferrujado que fica aí. Espero que vocês leiam esse livro. De 5, eu vou dar nota 5, de 0 sendo a menor nota, de 5 a maior nota possível nesse critério de avaliação que eu mesmo inventei, eu mesmo faço. Então, se alguém der valor para alguma coisa disso, 5 de 5. Vale a pena comprar o livro, vale a pena ler, vale a pena se divertir. Mais uma vez eu falo, muito melhor do que qualquer série do Netflix. E você vai ler, eu tenho certeza que tão rápido quanto. Não sei se vai consumir tanta pipoca ou sorvete, mas vale muito a pena. Forte abraço a todos.